Coisas estranhas podem acontecer no tribunal, diz ele. Muitas vezes, ajudo réus em processos judiciais. Muitos me agradecem quando percebem que vou tratá-los com dignidade. Digo-lhes honestamente, no fundo, você não é uma má pessoa, acontece que ele fez algo errado em um determinado momento. Com outros réus, é como se do outro lado da sala eles me batessem com toda a força. Eles acham que estou indo atrás deles, então recusam minha ajuda, piorando a situação deles. Quando eles agem assim, continuo amando-os e liberando-os em minha mente, e não me preocupo mais com o resultado. Tudo depende do juiz e do júri, não de mim. Se depois esses réus forem condenados, coisas que costumam acontecer, tenho pena deles, mas também me livro disso. Frank encontrou serenidade porque decidiu aceitar tudo o que acontece agora. Nada é mais importante para ele do que a paz de espírito. Usando o método Sedona, ela descobriu: a vida é para ser vivida e apreciada a cada momento. Solte o desejo de mudar. Vamos trabalhar juntos um pouco mais no tema de querer mudar as coisas. Algumas páginas atrás, pedi que você revise rapidamente as coisas em sua vida que você não gosta e que gostaria de mudar. Para este exercício, vamos passar por essa lista e retornar a um ou mais dos tópicos sobre os quais você escreveu no final do capítulo 1 como seus objetivos para este curso de autoestudo. Vamos começar tomando um momento para nos centrarmos e relaxarmos. Sinta-se à vontade e feche os olhos. Mas lembre-se de que você pode ficar de olhos abertos sem perder nenhum dos benefícios, já que o método é uma ferramenta para ser usada na atividade diária. Em ambos os casos, deixe sua atenção mudar e se mover mais para dentro. Veja o que você pode fazer e fique mais consciente de seus sentimentos e de seu estado interior, mesmo com os olhos abertos. Essa mudança provavelmente já começou a acalmá-lo. Se você ler este material sozinho, peço que lembre-se sempre de seguir seu próprio ritmo e sinta que sou eu quem está fazendo as perguntas ou que você está se perguntando na segunda pessoa. Agora, pense em uma pessoa, lugar ou coisa específica em sua vida que você gostaria que fosse diferente, que você deseja mudar. Você poderia aceitar qualquer sentimento que seu jeito de ser gera. Aceite-o sem reservas. Você poderia deixar de querer mudá-lo. O farias? Quando? Como você se sente agora? Existe algum sentimento de querer mudar essa determinada situação? Em caso afirmativo, você poderia deixar de querer mudá-lo. O farias? Quando? Verifique novamente se você ainda deseja alterá-lo. Se você esteve aberto ao processo, agora pode ver a situação da perspectiva de encontrar soluções, em vez de ficar preso ao problema. Talvez você também tenha descoberto que não há nada a mudar e que a situação é perfeita como está. Continue fazendo a si mesmo as perguntas, até que você não queira mais mudá-lo e possa aceitá-lo totalmente como é. Lembre-se de ter a possibilidade de desapego em qualquer uma das fases do processo. Por exemplo, quando você está tendo dificuldade em deixar de querer mudar alguma coisa, pergunte a si mesmo se você quer mudar o grau de dificuldade e depois deixe ir. Você recuperará imediatamente o processo. Se você ainda não consegue deixar ir, use outra pergunta: e se eu quisesse que as coisas fossem assim? Se você souber como pegar o jeito dessa excelente pergunta, isso o deixará livre para deixá-lo ir. Você pode até esticar as perguntas para comprimentos ridículos. Você pode se perguntar: e se eu tivesse passado toda a minha vida tentando desenvolver esse grau de estagnação ou criar esse grau de dificuldade? Você pode encontrar-se espontaneamente deixando ir. Lembre-se também de que é sempre uma boa ideia se dar permissão para parar por um momento se estiver tendo problemas para se soltar. Isso invariavelmente cria mais espaço para liberar. Concentre-se novamente e permita-se tomar consciência de algo que deseja mudar. Pode ser uma pessoa, um lugar, uma coisa, uma situação. Seja o que for, apenas se concentre nele e sinta a vontade de mudar. Então você poderia mudá-lo. Eu faria. Quando? Agora concentre-se nisso, ou em outra coisa em sua vida que você gostaria de mudar. E você poderia deixar de querer mudá-lo. Lembre-se de que não há nada de errado em mudar as coisas na vida que você gostaria de mudar. Muitas vezes ficamos presos no desejo, ao invés de nos colocarmos em ação.
Portanto, é uma boa ideia experimentar deixar de lado o desejo de mudar as coisas. Concentre-se novamente na mesma situação ou em outra coisa em sua vida que você gostaria de mudar. Você poderia, por enquanto, como um experimento, deixar de lado o desejo de mudá-lo. O farias? Quando? Observe como você se sente por dentro agora. Talvez você tenha a sensação de que, no fundo de si mesmo e à medida que abandona o desejo de mudar as coisas, os espaços se abrem. Deixar de querer mudar as coisas faz você se sentir um pouco desconfortável. Isso faz você sentir que está perdendo um pouco o controle. Você poderia aceitar esse sentimento? Então, você poderia deixar de lado o desejo de mudá-lo. O farias? Quando? Veja se há algo no que você sente agora que gostaria de mudar. Em caso afirmativo, você poderia deixar de querer mudá-lo. O farias? Quando? Quando queremos mudar as coisas, dizemos que não está certo do jeito que está. Dizemos a nós mesmos que temos que mudá-los, consertá-los ou melhorá-los de uma maneira ou de outra. Mas muitas vezes não é verdade. Ou se é verdade que algo precisa ser mudado, o desejo de mudá-lo nos mantém presos. Manter o desejo de mudar não nos ajuda a seguir em frente e tomar as medidas necessárias. Agora, você poderia se permitir exatamente como se sente agora. Você poderia aceitar. Sempre que você aceita como se sente, sempre que permite, você adota uma maneira natural de deixar de lado o desejo de mudá-lo. Se você está disposto a deixar de querer mudar como se sente as circunstâncias de sua vida, agora deve se sentir mais calmo, mais relaxado e mais centrado, e mais capaz de realmente colocar o pé no chão. Esta é a verdadeira chave para a serenidade. Vá mais fundo enquanto você vai. Antes de ler o próximo capítulo, reserve alguns minutos para analisar como você deseja mudar certos fatos, memórias e sentimentos, para deixar de lado o desejo de mudá-los. Nesse processo, veja se você é capaz de abordar questões cada vez mais profundas, permita-se também observar aspectos de sua vida nos quais você já se sente. Bronx, Nova York. Realizado e grato, e que você aceita como eles são. Se você fizer isso todos os dias, mesmo que um pouco, prometo que terá um efeito profundo em sua vida. Os resultados provavelmente irão surpreendê-lo e enchê-lo de alegria. O benefício mais óbvio do método é a sensação de paciência. No início do processo parecia supérfluo. Com o passar do tempo, comecei a entender o significado de tudo e me agarrei ao processo de liberação redundante. Quanto mais eu praticava, mais percebia que as coisas que me preocupavam eram minha própria criação. Criou mais problemas porque reiterou em minha mente todas as cenas perturbadoras, e eu repeti para mim mesma a mesma ideia e como era importante para mim a ideia de que eu nunca tinha percebido que nada é realmente tão importante, pelo menos não tão importante quanto ser feliz. 6. Aprofunde sua libertação. Se você leu até aqui e praticou com sua própria experiência os processos propostos nos capítulos anteriores, tenho certeza de que já começou a descobrir que os sentimentos influenciam muito a maneira como você age e sua clareza mental. Eu também acredito que você já é capaz de deixar de lado sentimentos indesejados. À medida que você os abandona, você não apenas se sente melhor, mas também funciona melhor. Neste capítulo, veremos o método Sedona em um nível ainda mais profundo e poderoso: as motivações ou necessidades ocultas. Você é motivado pelo que deseja? Sim e não. Pense por alguns minutos sobre o que você quer. Você quer mais dinheiro e menos dívidas. Você quer desfrutar de melhores relacionamentos com a família e amigos, ou iniciar um relacionamento amoroso especial. Você quer uma saúde melhor, ou pelo menos dores diminuídas. Você quer sucesso, ou pelo menos parar de se sentir um fracasso. Você quer mais tempo livre e menos pressão. Você quer um carro novo, um vestido novo, um novo aparelho de som, um novo penteado, uma nova vida. Sua lista pode ser interminável. Você realmente quer tudo isso? Ou você busca a felicidade que essas coisas representam? E se você pudesse alcançar a felicidade sem precisar de tudo com que a associa? Querer equivale a faltar, não possuir. Nossa vida é limitada pela tendência que temos de nos concentrar na luta que envolve a posse, e não na posse em si.
Quando abandonamos um desejo, nos sentimos mais capazes de possuir. Também vemos um aumento correspondente no que já possuímos. Quem tem se dedicado a vender sabe que quando você quer fazer uma venda, muitas vezes é o mais difícil para você. E vice-versa, quando você acha que não precisa vender, geralmente acontece que você vende. A razão é que a melhor maneira de perceber o que decidimos é a partir da posição de que, está tudo bem, quer tenhamos ou não. Este modelo se aplica a todos os aspectos de nossas vidas. Todos nós somos motivados por 4 desejos fundamentais que estão por trás de nossos pensamentos, sentimentos, crenças, atitudes e modelos. Esses motivadores subjacentes, o desejo de aprovação, controle, segurança e separação, formam o núcleo de nossa limitação. Quando liberamos essas necessidades, podemos conseguir o que queremos e nos manter motivados. Nesse processo, simplesmente deixamos de lado o sentimento de privação e falta. Abordamos a vida com tendências determinadas pela hereditariedade e pelo ambiente, e se acreditarmos na reencarnação, pelo passado. Essas tendências podem ser desde predisposições genéticas ou ambientais até preferências simples. Mas, em geral, essas tendências amplamente subconscientes não tomam conta e governam nossas vidas até que sejamos mais velhos. Na infância, eles só dão dimensão ao que é vivenciado. No entanto, quando atingimos a maturidade, aprendemos a sublimar nossas necessidades ocultas com desejos mais adultos, coisas que estão longe de ser uma motivação autêntica. É possível, por exemplo, que identifiquemos um carro com controle, ou dinheiro com segurança. Cada um de nós atribui significados diferentes a objetos diferentes. Esta é uma razão pela qual a felicidade que obtemos ao conseguir o que queremos é tão curta. Nós só acreditamos no que queremos. Eu experimentei uma confiança significativamente melhor graças à liberação, especialmente do medo de emoções fortes. Esses sentimentos fortes podem surgir, mas desaparecem suavemente ou são reduzidos a um nível que me permite continuar pensando, ouvindo e reagindo de maneira razoável, muitas vezes enquanto continuo liberando. Partimos da premissa de que somos, e sempre fomos, um ser ilimitado. Então você, o protagonista, começa como uma consciência indiferenciada, consciente de nada em particular, plena e consciente em si mesmo. Esta é a tela sobre a qual a história é pintada, pois abre até a possibilidade de seu desenvolvimento. Além disso, a tela ainda não é marcada ou alterada pelo andamento da história. A experiência me diz que outra razão pela qual não estamos totalmente satisfeitos em conseguir o que queremos, é que não podemos obter externamente nada que realmente desejamos. No entanto, muitas pessoas negam a si mesmas as coisas que pensam que querem, porque pensam que nunca as conseguirão, ou ouviram que é errado até mesmo desejá-las. O método Sedona ajudou literalmente dezenas de milhões de milhares de pessoas a se libertarem de impor tais limitações a si mesmas, e você também pode. A história que se segue é apenas isso, uma história. Qualquer semelhança que possa ter com sua vida é mera coincidência. Embora seja projetado para mostrar como suas motivações ocultas podem ter evoluído, não pretende ser uma nova teoria do desenvolvimento infantil, nem confirmar ou refutar qualquer teoria. Nem se destina a substituir ou questionar qualquer experiência espiritual em particular. Sua experiência de vida pode ser semelhante ou diferente. De qualquer forma, faça o possível para se identificar com a evolução do personagem nesta história, sem se preocupar muito com como isso se aplica a você. Por um certo tempo, passamos a maior parte do dia dormindo. Muito em breve as imagens ganham maior definição à medida que os olhos começam a funcionar neste novo mundo. Os ouvidos e o resto do corpo também se acostumam a viver em um mundo cheio de ar em vez de líquido amniótico. O tempo passa e padrões aparecem em nossa consciência à medida que diferentes grupos de sensações, sons e imagens surgem em intervalos variados. Alguns deles logo serão reconhecidos como seu corpo. Ainda há uma sensação subjacente de unidade entre você, no fundo, e qualquer percepção que ocorra. Este ser continua até que, quando seu mundo começa a se contrair, novas sensações surgem na consciência.
Porque, não importa quanto tempo demore, há uma transição de um mundo cheio apenas de sensações, sons e imagens relativamente tranquilas, para outro mundo cheio de outros diferentes e mais fortes. A experiência de nascer às vezes é violenta. Por mais traumática que a transição possa parecer, uma vez que você a tenha passado, essas sensações também entram e saem da consciência. Como tudo começou. Em determinado momento, nessa consciência natural e sem preconceitos que você é, sons, sensações e imagens começam a surgir. Alguns sons se repetem, como as batidas suaves do coração e da respiração de sua mãe, semelhantes ao fluxo e refluxo das ondas do mar. Ao longe também há sons abafados, como a voz de sua mãe, a de outras pessoas e tudo o que acontece ao seu redor. Quando o corpo de sua mãe se move pela vida e seu mundo se move em uníssono, há sensações de calor, balanço suave e flutuação. Há também uma semi-escuridão ondulante que envolve e preenche a consciência. Todas essas sensações, sons e imagens entram e saem na consciência tranquila. Há um profundo sentimento de amor, mesmo em relação a experiências que podem ser descritas como traumáticas. As percepções, incluindo as do corpo, não têm nome ou significado. Eles simplesmente surgem e então desaparecem no que você é. Partes do corpo tornam-se objetos de jogo quando você descobre que certas mudanças internas as fazem reagir. Eles são apreciados, mas ninguém em particular os possui. Se você teve uma infância que a maioria consideraria normal, presenças benignas aparecem e desaparecem em sua consciência, que mais tarde você chamará de mamãe e papai. Essas presenças chegam com certos padrões de percepção. O tempo passa e, pela repetição paciente dos diferentes movimentos dessas presenças benevolentes, você começa a se familiarizar com o mundo dos conceitos e símbolos. Mamãe e papai apontam um para o outro repetidamente e dizem, mamãe, ou, pai, e depois apontam para seu corpo e repetem seu nome. É um jogo divertido, e qualquer tentativa que você fizer de participar é recompensada. No final, você descobre que certas mudanças perceptivas internas fazem com que seu corpo emita sons como os deles. Nesse momento, quando você começa no mundo dos conceitos e símbolos, torna-se mais difícil, exceto nos momentos de sono, permanecer a unidade de fundo que você é. O sentimento de separação ou estranhamento de sua natureza básica está aumentando em você. Nem tudo na vida é diversão e jogos, é claro. A experiência de algumas pessoas até este ponto é bastante traumática. Mas esta peça que está sendo representada, e que mais tarde você chamará de sua vida, não o integrou completamente. A consciência continua no processo irregular de identificação com o protagonista, da mesma forma que agora você provavelmente se identifica com os personagens de um bom romance ou filme. Quando você começa a usar a linguagem, pode passar por um período em que se refere na terceira pessoa ao que mais tarde pensa ser você. É o brinquedo de Hale, ou, é o brinquedo de Mary, não, meu brinquedo. Você chora se machucar, ou grita se não conseguir o que quer, mas sem a teimosia que vem depois, aí, por volta dos 2 ou 2 anos e meio, ocorre outra transição. Agora você está tão convencido de que é uma identidade separada, digamos, Hale ou Mary, que de repente tudo se torna eu, meu brinquedo, minhas necessidades. Agora, as sensações, imagens e sons que surgem na consciência recebem um nome e uma história baseados nessa crescente crença em um eu. E é aí que você começa a querer mudar as coisas. Você resiste como eles são. Você quer que eles sejam como você quer que eles sejam. O nome desta fase é, os terríveis 2 anos. Muitas vezes é um momento difícil para pais e filhos. O mundo não é mais tão seguro quanto parecia. Você pode competir com outros irmãos pela atenção um do outro. Obter a aprovação da mamãe e do papai tem uma importância enorme, e não conseguir pode ser uma coisa perigosa. Você quer controlar o que até agora parecia um mundo perfeito. Você anseia pela tranquilidade e simplicidade quando seus pais e seu mundo o controlavam, ao mesmo tempo, você quer se impor em seu mundo. Você quer a aprovação, e até a desaprovação, que vem de fora, mas também quer tudo que existe de novo. Você quer estar são e salvo e sobreviver, mas também quer a sensação de ser uma entidade separada que pode morrer e desaparecer. Você sonha em ser uma unidade novamente, uma com tudo o que existe, mas se sente impedido de afirmar sua identidade exclusiva e separada.
Assim, para alguns de nós, desenvolver a separação é um processo gradual, começando bem antes dos 2 anos de idade, para outros, é algo muito repentino. Mas parece não haver volta para ninguém, a menos que, à medida que você envelhece, você passe por um processo como o que está aprendendo neste livro. Por mais que desejemos a segurança e a união que sentimos quando éramos pequenos, o processo de desenvolvimento continua. Há algo sobre tudo isso que soa familiar para você? Poderíamos continuar para sempre, considerando todos os detalhes sutis e não tão sutis de cada nascimento e como a vida da criança se desenrola. No entanto, o que foi dito é suficiente para você entender o que se pretende, especificamente, que quando nos prendemos a um determinado corpo e mente até pensarmos que eles são nossos, começamos a ser mais motivados por algumas necessidades básicas, as necessidades ocultas, que reforçam nosso sentimento de separação e nos causam sofrimento sem fim. 5 etapas para liberar as necessidades subjacentes. Sempre que você deixa de lado seus sentimentos e pensamentos restritivos que estão no nível oculto das necessidades, você acelera seu progresso. Conforme discutido no capítulo 1, você pode descobrir que alguns aspectos de sua vida estão entrando em ordem, mesmo que você nunca se liberte diretamente deles. Como tudo está diretamente relacionado às necessidades, muitos aspectos mudam imediatamente quando você deixa de lado essas necessidades. O que você prefere, querer aprovação ou telar? Quer o controle ou tem? Querer segurança ou tê-lo? A resposta é óbvia. O que se segue é um procedimento fácil de 5 etapas para deixar de lado essas necessidades. Quando você o incorporar em suas atividades diárias, verá que é muito mais fácil para você. O simples fato de trazer essa necessidade à sua consciência muitas vezes fará com que você a libere espontaneamente, mesmo antes de fazer as perguntas a si mesmo. Essas perguntas substituem uma série de perguntas da libertação básica, ou podem ser adicionadas ao final delas pelas que você ouviu até agora. A partir deste ponto, não fazemos mais as perguntas de acompanhamento, você faria. E quando? Porque quando o liberamos neste nível mais profundo, a decisão de fazê-lo vem mais rápido e mais espontaneamente. No entanto, peço que você tenha toda a confiança para usá-los a qualquer momento que precisar, para ajudá-lo em seu processo de liberação. Você pode realizar esse processo sozinho, lendo silenciosamente as perguntas a seguir, ou com a ajuda de um parceiro. Passo 1. Concentre-se em seu tópico e permita-se aceitar o que você sente agora. Passo 2. Vá um pouco mais fundo para ver se o sentimento atual deriva de um sentimento de necessidade. Faça a si mesmo uma das 2 perguntas a seguir. O sentimento deriva de uma necessidade de aprovação, controle, segurança ou separação. Qual é o sentimento de necessidade por trás desse sentimento? Se você não tiver certeza de qual desejo está por trás do sentimento, ou se suspeitar que pode haver vários desejos ao mesmo tempo, como é frequentemente o caso, escolha aquele que você acha que domina ou que você gostaria de liberar primeiro. Então vá para o passo 3. Passo 3. Faça a si mesmo uma das seguintes perguntas. Posso me permitir desejar aprovação, controle, segurança ou separação? Então pergunte a si mesmo: você poderia deixar de querer mudá-lo? Na maioria dos casos, mesmo se você estiver travado, poderá responder sim a essa pergunta. Deixar de lado o desejo de mudá-lo limpará o congestionamento e o colocará de volta no seu caminho. Como você deve se lembrar, querer mudar é um subconjunto de querer controlar. Você poderia aceitar o desejo de aprovação, controle, segurança ou separação. Você poderia deixar de lado a necessidade de aprovação, controle, segurança ou separação. Passo 5. Repita os 4 passos anteriores quantas vezes forem necessárias, até se sentir livre daquela necessidade específica em que está trabalhando. Lester pensou que, quando liberamos, é mais importante focar no desejo de aprovação, controle e segurança, em vez de separação. Ele acreditava que, se deixarmos de lado o suficiente das 3 primeiras necessidades, o sentimento de querer estar separado desaparecerá por conta própria. Foi parte do processo que ele seguiu. Com exceção deste capítulo e do próximo, nossas questões de
Lançamento. Na maior parte do livro se concentraram exclusivamente em aprovação, controle e segurança. Desnecessário dizer que, se você perceber que deseja se separar, pode liberar livremente esse desejo. Quando você liberar sobre as necessidades, simplifique as perguntas. Uma vez que você perceba que pode deixar de lado os desejos, notará que o faz sem pensar muito. Lembre-se de que sim e não são respostas aceitáveis, e que muitas vezes você desistirá mesmo se disser não. Além disso, se você quiser, permita-se um momento antes de liberar, pois isso geralmente cria espaço para uma liberação ainda mais, para que eles ouçam que a resposta é não. Responda à pergunta escolhida com o melhor de sua capacidade e com o mínimo de pensamento. Abster-se de considerações adicionais ou de discutir os benefícios de uma ação ou suas consequências. Seja qual for a resposta, vá para a próxima etapa. Peço-lhe que tenha em mente que não está sendo solicitado a deixar de lado o controle, a aprovação, a segurança ou a separação, mas a fazê-lo com qualquer sentimento de falta deles ou desejo. Passo 4. Você pode usar este passo em qualquer ponto do processo de liberação para lidar com quaisquer sentimentos, necessidades ou sentimentos de indecisão ou estagnação. Minha filha e eu tínhamos um relacionamento disfuncional e perdemos o contato. Depois de aprender a liberar, comecei a procurá-la novamente e nos reconectamos. Não só resolvemos nossas diferenças, mas hoje minha filha também se liberta. Agora nos comunicamos melhor do que em muitos anos. Como você viu no capítulo 5, sua chave para a serenidade é a válvula de segurança do método. Carol Dunham, Miami, Flórida. Limita-te a perguntar: me gostaria cambiar isto? A exploração, observar através da perfeição, através da liberação das necessidades. Lester Levinson costumava dizer: liberte-se e permita-se ver a perfeição onde parece haver imperfeição aparente. Durante esse processo, aceite seus pensamentos, suas sensações, seus sentimentos e as histórias que você conta. Deixe tudo estar lá. A resposta será invariavelmente sim. Mas se você não estiver totalmente certo, verifique se você gosta do tópico como está. Sempre que você não gosta de algo assim, é sinal de que você quer mudar. E entender que tudo está bem como está. Parte do que acontece quando liberamos isso é que começamos a reconhecer a perfeição que está por trás de nossos pensamentos e sentimentos. Comece ficando confortável e focando sua atenção no interior. Agora, lembre-se de um dos principais temas que você trabalhou até agora neste livro, ou um tema novo e diferente que está atualmente em sua consciência. Ao pensar sobre essa situação, esse problema, essa intenção ou esse objetivo, familiarize-se com o que você sente sobre isso agora. Você poderia aceitar esse sentimento? Em seguida, vá um pouco mais fundo e veja se consegue determinar se o sentimento atual deriva de um desejo de aprovação, controle, segurança ou separação. Ao abrir mão das necessidades, lembre-se de que não há nada de errado em ter aprovação, controle, segurança ou individualidade, você simplesmente deixa de lado o sentimento, ou o sentimento, de que você não os tem. Qualquer que seja a necessidade, pergunte: eu poderia me permitir senti-la? Então você poderia deixá-la ir. Olhe novamente para o mesmo assunto e considere qual é o seu novo sentimento agora. O sentimento deriva de um desejo de aprovação, controle, sobrevivência ou separação. Você poderia deixar de lado esse sentimento de necessidade. Você poderia deixá-la se libertar. Em seguida, concentre-se novamente em seu tópico e veja se há alguma resistência sobre a qual você encontra resistência. Talvez você seja resistente à mudança dele, à situação em que ele está, ou pode haver um aspecto particular dele que você desconfie. Você poderia se permitir sentir a resistência? Então, você poderia se dar ao luxo de deixá-la ir. Veja se há mais alguma coisa sobre este tópico que você resista. Você poderia deixar de lado essa resistência? Lembre-se de que resistência significa empurrar o mundo para que ele empurre na direção oposta. Significa dizer que as coisas não estão certas do jeito que estão e se aproximar delas. Repita os últimos passos na resistência mais 2 ou 3 vezes e continue. Veja agora se há algo sobre este tópico que você gostaria de mudar.
Você poderia deixar de querer mudá-lo. Encontre algo mais sobre o tópico, ou como você se sente sobre isso, que você gostaria de mudar. Você poderia deixar de querer mudá-lo. Existe algo sobre o tópico que de uma forma ou de outra parece travado. Quer mudar esse sentimento de estagnação? Você poderia deixar de lado o desejo de mudar esse sentimento de estagnação. Verifique novamente: há algo na maneira como você se sente sobre o assunto ou sua atitude em relação a ele que parece travado? Quando nos sentimos presos, queremos fazer as coisas diferentes, mas isso nos paralisa ainda mais. Para liberar essa paralisia, tudo o que temos a fazer é deixar de lado o desejo de mudar as coisas. Então, você poderia deixar de lado o desejo de mudar quaisquer sentimentos presos que você possa sentir agora. A seguir, observe como você se sente agora em relação ao assunto em questão. Observe que seus sentimentos já mudaram. Este pequeno processo provavelmente já fez uma grande diferença. Escondido por trás do seu tema, há algo que você gostaria de controlar, por exemplo, como você o sente ou como parece para você. Você poderia aceitar esse sentimento de querer controlar. Então você poderia deixá-la ir. Concentre-se novamente na situação e veja se consegue encontrar algo nela que o faça se sentir um pouco inseguro ou ameaçado, e veja que tudo decorre do desejo de insegurança ou sobrevivência. Você poderia deixar de lado o desejo de segurança ou sobrevivência. Repita a série de perguntas acima várias vezes, eliminando qualquer sentimento remanescente de querer segurança. E agora, apenas concentre-se e tome consciência de como você se sente por dentro. Você verá que provavelmente sentirá muito mais espaço e leveza. Se houver algum sentimento de querer manter esse sentimento bom, observe que ele vem do desejo de controlar. Observe também que há muitos outros sentimentos bons dos quais isso vem. Nossos sentimentos de limitação são finitos, enquanto os bons são infinitos. Então, você poderia deixar de lado o desejo de controlar o sentimento bom e deixá-lo como está. Agora relaxe no que quer que esteja sentindo agora. Aceite-o plenamente. Sempre que aceitamos totalmente um sentimento, abandonamos o desejo de mudá-lo ou controlá-lo. Aceitamos como é, pelo menos por enquanto. Se ainda houver alguma sensação de contração ou negatividade sobre o assunto em questão, passe a focar sua atenção na maior leveza de que você está ciente e esqueça o resto. Por agora, deixe que ela o possua da melhor maneira possível. Relaxe nesta situação, deixe-se descansar. A bondade natural que você sente por dentro está sempre presente, não importa quão extremos sejam seus sentimentos. A bondade fica abaixo de suas emoções e pensamentos e está disponível para você desde que você volte sua atenção para ela. Todo o poder de seu potencial ilimitado está à sua disposição e, se você permitir, poderá remover naturalmente o sentimento de limitação que ainda permanece. Você poderia se permitir ir mais longe neste momento e confiar no poder que conhece o caminho. Permita-se, mesmo neste momento, ver a perfeição onde a imperfeição parece estar. Por um momento, você poderia controlar a ideia de que talvez tudo esteja bem e se desenvolvendo como deveria. Agora, em um momento, comece lentamente a voltar sua atenção para fora novamente e observe que tudo o que você ganhou com esse processo sempre estará com você. Todo processo é um começo, uma abertura para a vida que você sempre quis e uma descoberta do que é realmente verdadeiro para você. Então deixe isso fluir suavemente em sua vida. Use esse processo e a perspectiva que ele oferece quantas vezes quiser para ganhar mais liberdade sobre um determinado assunto, ou simplesmente para se sentir mais feliz e mais vivo. Antes, eu costumava procurar conselhos antes de dar qualquer passo, e agora encontro minhas próprias soluções mais rapidamente e me sinto confortável com elas. Procuro menos defeitos e sou mais compreensivo. Aceito os outros como eles são, sem tentar controlar seu comportamento. Também melhorou minhas habilidades de resolução de problemas. Neste capítulo, veremos as 4 necessidades básicas com mais detalhes e faremos alguns exercícios de lançamento por escrito visando cada uma delas. É interessante notar que todo desejo ou necessidade inclui uma força oposta.
Assim, não apenas o desejo gera em nós uma sensação de falta, mas também experimentamos vários graus de conflito entre o desejo de controlar e ser controlado, de ser aprovado e desaprovado, de ser seguro e inseguro, de separar e de unidade. Dependendo da personalidade de cada um, todos nós abrigamos esses desejos de forma diferente. Além disso, cada situação em que nos encontramos desencadeia forças opostas em nossa consciência em maior ou menor grau. Jean Lia, Seattle, Washington. É de admirar que praticamente todos nós fiquemos presos em algum lugar no meio. Somos todos um pouco como o Puxa-me que eu te puxo, do Dr. Dolittle, que é sobre um animal parecido com uma lhama, mas com duas cabeças, cada uma voltada para o lado oposto. Dados os desejos conflitantes, a maioria de nós dá 3 passos à frente em seus objetivos de vida e 2 passos para trás antes de podermos avançar novamente. Se nesta sessão a liberação é um pouco calma para você, eu recomendo que você fique confuso no início, trabalhe mais nos desejos primitivos e fique confortável com eles antes de começar a se concentrar nos opostos. Dentro. Obviamente, se durante o processo você notar os opostos, não se preocupe com eles, deixe que eles se manifestem a você como eles se manifestam. Mas você não deve se preocupar, porque é um processo holístico. Quando liberamos uma certa necessidade, ao mesmo tempo sempre liberamos parte de seu oposto. É como jogar uma moeda, o que é impossível se cara e coroa não forem lançadas ao mesmo tempo. Quando Lester Levinson analisou seu próprio processo, passou muito tempo revisando seu passado e deixando de lado suas motivações internas. Ele descobriu que quando as pessoas limpam seu passado de tudo relacionado aos 4 desejos básicos, elas podem facilmente se livrar dos enormes fardos que carregavam em suas vidas e nunca mais terão que carregá-los novamente. O método Sedona me ajudou a aumentar minha autoconfiança, o que me permitiu correr mais riscos e me analisar mais profundamente. Sou menos afetado por críticas ou desaprovações. Quando algo me confronta, eu me sinto mais calmo. 7. Deixe de lado as 4 necessidades básicas. O desejo de controlar. Quando queremos controlar, pensamos que não temos controle. Reconhecer o sentimento de querer controlá-lo o ajudará a saber que não é um sentimento, embora carregue uma sensação. Parece um pouco difícil e agressivo, como se você estivesse dizendo, tem que ser como eu digo. Quando queremos controlar, sentimos que não temos controle e como se tivéssemos que agir para recuperá-lo. Sinônimos do desejo de controle são a resistência e o desejo de mudar, assim como o desejo de entender, manipular, promover, consertar, forçar, fazer o que dizemos, estar certo e ser o primeiro, entre outros. À medida que abandonamos o desejo de controlar, nos sentimos mais no controle das coisas. Você se lembra da oração da serenidade que aparece no início do capítulo 5? Quando você começar a deixar de lado o desejo de mudar ou controlar as coisas em sua vida, verá que aceita o que não pode mudar, que muda o que precisa ser mudado e que se preocupa muito menos com coisas que estão além do seu controle. Não há nada de errado em fazer o que for preciso para mudar as coisas que precisam ser mudadas nos negócios ou na vida pessoal. No entanto, muitas pessoas ficam presas no desejo de mudar ou controlar as coisas que estão bem como estão ou que não podem ser mudadas, como o passado ou o tempo. O desejo de muda-los nos impede de ver que eles estão bem como estão. Como eu disse no capítulo 4, removendo sua resistência, a resistência é a razão pela qual você pode perder a motivação no meio de um projeto que começou com tanto entusiasmo. A resistência também é sinônimo de desejo de controle. Pode sabotar seu crescimento pessoal e impedir que você avance em todos os aspectos de sua vida. Pode até impedi-lo de fazer coisas que você gosta de fazer ou que lhe dão muitos benefícios, como o método Sedona. A resistência é como tentar avançar com os freios acionados. Como já disse, ela surgirá sempre que você achar que tem que ou deve fazer alguma coisa. Quando você deixar de lado a resistência, sua vida começará a fluir em direção ao que é melhor para você. O desejo de ser controlado. Um subconjunto do desejo de controlar é a força oposta integrada de querer ser controlado. Quando tal força é o que nos motiva, ansiamos por ter alguém a quem nossa vida e nossos sentimentos
Queremos que nos digam o que fazer. Preferimos seguir do que liderar. Você reconhecerá o desejo de ser controlado, porque é um sentimento de fraqueza e negligência, como se estivesse dizendo: quero abrir mão do meu poder. Quando queremos ser controlados, sentimos como se quiséssemos estar fora de controle e não fazer nada a menos que tenhamos permissão primeiro. Sinônimos para o desejo de ser controlado incluem resistência e desejo de mudar. Um e outro aparecem em ambos os aspectos do controle, bem como o desejo de ser confundido, de ser manipulado, de ceder, de ter nossos problemas resolvidos, continuar, de ser um azaron, de culpar e de ser a vítima, para citar alguns. Quando abandonamos o desejo de ser controlados, nos sentimos mais no controle e mais dispostos a controlar nossas vidas. No processo de liberação, quando você trabalha com a sensação de querer controlar, verifique dentro de si mesmo o seu oposto, pelo menos de vez em quando. Mesmo a pessoa mais motivada e no controle abriga esse desejo oposto. Libertação por escrito: o desejo de controlar. Este processo escrito em 2 partes destina-se a ajudá-lo a liberar o desejo de controlar. É muito simples. Para preparar a primeira parte, faça 2 colunas em uma folha em branco do seu diário de lançamento. Você também pode fazer isso com: minhas contas não foram adicionadas. A última vez que fui ao dentista, perfuração DC, DA9. Fiquei com medo de C. Choveu todo o fim de semana, frustrado de S9. Computador. O título da primeira coluna é: casos específicos em que eu queria controlar. A segunda é: qual é o meu desejo agora? Em seguida, faça uma lista de todas as maneiras pelas quais você tenta ser controlado em sua vida atual, no trabalho, nos relacionamentos, etc. Pegue cada seção e familiarize-se com seu desejo atual, anote se está relacionado ao desejo de aprovação, controle ou segurança e, em seguida, libere-o completamente. Quando você tiver liberado totalmente esse desejo, marque sua abreviação ou risque-a. Comece escrevendo na primeira coluna todos os casos que você se lembra e que gostaria de controlar. Então, na segunda coluna, escreva seu desejo atual, por exemplo, desejo de aprovação, desejo de controle, desejo de segurança. Você pode abreviar com DA, desejo de aprovação, DC, desejo de controle, e DS, desejo de segurança. Quando você liberar totalmente esse desejo, marque a abreviação ou risque-a. Repita os passos acima e continue a liberar seu desejo atual até sentir que está completamente liberado daquele incidente. Lembre-se de liberar seus chamados sentimentos positivos, para que você possa continuar se movendo em direção a estados de energia mais elevados. Em seguida, faça uma lista de suas várias maneiras de obter o controle de sua vida atual, no trabalho, nos relacionamentos, etc. Pegue cada uma das seções e familiarize-se com seu desejo atual, escreva se está relacionado ao desejo de aprovação, controle ou segurança, e então libere-o completamente. Quando você tiver liberado totalmente esse desejo, marque sua abreviação ou risque-a. Tenha em mente que não há necessariamente nada de errado com suas ações, mesmo que seja o desejo de controlar que as motiva. Esse processo simplesmente o ajuda a ficar ciente de quais ações vêm do seu desejo de controlar, tornando mais fácil para você liberá-lo no momento. Então você pode agir ou não, você decide. Quando estiver pronto para continuar, prepare outra folha para a segunda parte do processo. Desenhe 2 colunas em outra folha de seu diário, a primeira intitulada Como tento controlar, e a segunda, Como tento ser controlada. Qual é agora o meu desejo sobre isso? Libere o desejo de controlar. Casos específicos em que eu queria controlar. Quando você se concentrar nessa questão e em qualquer outra questão de controle do passado, observe como o desejo de controlar influenciou sua vida, como fez você se sentir, como fez você agir. Existe um tema recorrente em sua vida relacionado ao controle. Você poderia deixar de querer mudá-lo. Observe de onde vem a sensação de querer controlar. Se você ainda não o fez, você poderia deixá-la ir agora. Repita as 2 últimas perguntas para quantas sensações físicas desejar. Você poderia aceitar essa tendência ou qualquer ação que vem do desejo de controlar. Agora procure algo em sua vida que você gostaria de controlar.
Você poderia deixar de querer mudar isso. Verifique se você quer controlar seu sentimento de querer controlar. Você poderia deixar de lado o desejo de controlar ou mudar isso. Procure outra coisa em sua vida que você queira controlar. O processo de deixar de lado o desejo de controlar. Agora deixe o desejo de controlar entrar em sua consciência se necessário, desperte-o lembrando-se de algum evento e depois relaxe no que é sua própria essência. Você poderia mergulhar em seu núcleo. Você poderia deixar de querer controlar isso. Comece acomodando-se e voltando sua atenção para dentro. Se você se agarrar a qualquer parte de sua consciência, pergunte a si mesmo se isso se deve ao desejo de controlar. Você poderia aceitar a sensação de querer controlar. Você poderia deixá-la se libertar. Repita a última série de perguntas para quantos tópicos quiser e, em seguida, prossiga. E um pouco mais profundo ainda. Em seguida, pense em uma situação do passado que você lembra que queria controlar. Aceite a sensação de querer controlá-la novamente. Você tem uma sensação física agora que deseja controlar ou mudar. Você poderia deixar ir agora. E ainda mais. Libere o desejo de controlar. Como eu tento controlar como eu tento ser controlado. Deixando meus sentimentos. Responsabilidades de C. Não assumindo. Ultrapassar de C, D, S. Exigente de C9. Estar certo 9 de A, D, C, D, S. Não digo minha opinião de A, D, C9. Fazendo perguntas de A, D, C. Em seguida, concentre-se em seu sentimento atual. Observe a mudança que ocorreu em sua consciência à medida que você libera pelo menos um pouco de sua sensação de querer controlar. Imagine como seria sua vida se você sempre sentisse que está no controle, que está calmo, confortável e que não há nada que você acha que precisa mudar, tudo é perfeito como é. Se você está ciente de que ainda existe algum desejo de controlar, você poderia fazê-lo desaparecer agora. Descanse agora e fique confortável. O desejo de aprovação, amor. Quando queremos aprovação, pensamos que não a temos. Consequentemente, agimos de uma forma que nos ajuda a alcançá-lo, enquanto continuamos a impedir a sua verdadeira realização. Nós nos concentramos em nós mesmos e nos sentimos autoconscientes. Nossa preocupação com o que os outros pensam de nós é evidente. Podemos dizer sim, quando queremos dizer não. Podemos deixar os outros rirem de nós ou nos controlar para fazê-los gostar de nós. Podemos assumir muita responsabilidade ou não delegar tarefas porque achamos que isso nos tornará mais populares. É fácil reconhecer o desejo de aprovação, porque é um sentimento de fraqueza e desamparo, como se estivesse dizendo, dê-me, ou, faça por mim. Quando buscamos aprovação, pensamos que não somos objeto de amor e que temos que fazer algo para recuperá-la. Sinônimos do desejo de aprovação são o desejo de amor, aceitação, admiração, carinho, que nos percebam, que nos compreendam, que nos acariciem, que nos mimem e nos amem, entre outros. À medida que abandonamos o desejo de aprovação, nos sentimos mais amorosos e cuidadosos, mais queridos e aceitos. O desejo de aprovação na verdade tem duas forças opostas, cada uma com um sentimento muito diferente. São o sentimento de querer desaprovação e querer amar. Ambos são descritos separadamente abaixo. O desejo de reprovação. Quando queremos ser reprovados, sentimos que não queremos aprovação. Consequentemente, agimos de uma maneira que nos ajuda a mantê-lo longe de nós. Assim como o desejo de aprovação, focamos em nós mesmos e nos sentimos autoconscientes. Nós nos importamos abertamente com o que os outros pensam de nós, mas fingimos que não nos importamos. Costumamos dizer não, quando poderíamos dizer sim. Deixamos os outros rirem de nós para ter certeza de que não nos amam. Podemos fugir de responsabilidades ou deixar coisas por fazer. Nós nos abandonamos para nos tornarmos impopulares. Esse desejo é facilmente reconhecido porque a pessoa se sente indefesa, desprotegida e é acompanhada pela atitude, deixe-me em paz. Quando queremos desaprovação, sentimos que não queremos amor e que devemos fazer algo para garantir que não o recebamos.
Sinônimos do desejo de reprovação são, entre outros, o desejo de não ser amado, de ser rejeitado, de ser menosprezado, de se esconder e de ser incompreendido. Quando deixamos de lado o desejo de desaprovação, nos sentimos mais capazes de ser amados e aceitos, e mais capazes de amar e cuidar dos outros. O desejo de amar. Quando queremos querer, sentimos que não podemos dar o suficiente. Consequentemente, agimos de maneiras que nos ajudam a sentir amor, enquanto ao mesmo tempo. Complexo DC, DS9. A apresentação nervoso DC, DA9. Meu primeiro encontro. O coquetel. Desajeitado envergonhado DA. Quando queremos amar, sentimos que não podemos dar amor ou aprovação suficientes e que devemos fazer algo para que os outros entendam o quanto nos importamos. Sinônimos do desejo de amar são o desejo de aprovar, aceitar, admirar, preocupar, mimar, compreender, acariciar, sacrificar, educar e gostar, para citar alguns. Quando abandonamos o desejo de amar, nos sentimos mais realizados por dentro e, ao mesmo tempo, somos capazes de amar os outros e nos importar com eles sem ter que ser às nossas custas. A liberação por escrito, o desejo de aprovação, amor. Comece escrevendo na primeira coluna todos os casos que você se lembra nos quais você queria aprovação. Então, na segunda coluna, escreva seu desejo atual em relação a esses casos, por exemplo, desejo de aprovação, desejo de controle ou desejo de segurança. Quando você liberar totalmente essa necessidade, faça um sinal ao lado ou risque-o. Repita os passos acima e continue a liberar seu desejo atual até sentir que está completamente liberado daquele incidente. Como sempre, lembre-se também de liberar seus chamados sentimentos positivos, para que você possa continuar se movendo em direção a estados de energia mais elevados. Você será capaz de reconhecer esse sentimento de desejo de amor porque se sente indulgente e vulnerável e com um sentimento evidente de entrega ou, deixe-me fazer isso por você. Este processo escrito em duas partes destina-se a ajudá-lo a liberar o desejo de aprovação. Assim como você fez quando liberou o desejo de controle, para preparar a primeira parte, separe uma página em branco de seu diário de liberação em duas colunas. O título do primeiro é Casos específicos em que eu queria aprovação, e o do segundo, Qual é o meu desejo agora a esse respeito? E, claro, você pode abreviar as palavras. Na verdade, sabotamos a possibilidade de sentir amor. Concentramo-nos nos outros e sentimos que desistimos de nós mesmos. Nossa preocupação com os sentimentos dos outros é evidente. Assim como queremos aprovação, podemos dizer sim, quando queremos dizer não. Podemos deixar que outros zombem de nós ou nos controlem para fazê-los se sentirem melhor. Podemos assumir muitas responsabilidades ou não delegar tarefas porque achamos que isso beneficia os outros. Libere o desejo de aprovação, amor. Casos específicos em que você queria aprovação. Qual é agora o meu desejo sobre isso? Rebelando-me DC, 9 ficando bem DC. Fazer presentes fracassando DC. Chegar. Atrasado A9. DS9. Ser mártir A9. Você poderia deixá-la ir. Pense em uma situação em sua vida em que você sentiu que alguém o desaprovou, não o amou ou não lhe deu o reconhecimento que você achava que merecia. Veja como é querer aprovação. Quando você se sentir pronto para seguir em frente, prepare uma segunda folha em seu diário, com duas colunas. O título do primeiro é Como busco aprovação. O da segunda, Como procuro a desaprovação. Você poderia aceitar esse sentimento de querer aprovação? Você poderia deixá-la ir. Agora pense em uma certa pessoa, seja no trabalho ou em sua vida pessoal, cuja aprovação você deseja com frequência e repetidamente. Em seguida, faça uma lista de todas as maneiras pelas quais você tenta obter aprovação em sua vida atual, no trabalho, nos relacionamentos, etc. Em seguida, pegue cada item, familiarize-se com seu desejo atual, anote se está relacionado ao desejo de aprovação, controle ou segurança e libere-o completamente. Em seguida, marque ou risque o desejo atual e concentre-se na próxima ação. Você poderia se permitir querer a aprovação dele agora, só por um momento.
Em seguida, faça uma lista de todas as maneiras pelas quais você busca desaprovação em sua vida atual. Em seguida, pegue cada item, discuta seu desejo atual por ele, e escreva se está relacionado ao desejo de aprovação, desejo de controle ou desejo de segurança, e então libere-o completamente. Quando você abandonar completamente esse desejo, aponte para sua abreviação ou risque-a. Você poderia deixar ir. O processo de deixar de querer aprovação. Para começar, fique confortável e volte sua atenção para dentro. Lembre-se de todos os casos em que você queria a aprovação. Repita esta última série de perguntas para quantas outras pessoas quiser. Em seguida, pense em um momento em que você queria sua própria aprovação. Talvez você tenha desaprovado algo que fez, não disse ou não fez. Talvez você não tenha conseguido algo que achava que deveria ter, e realmente levou isso a sério. Você poderia aceitar a sensação de querer aprovação. Você poderia aceitar agora mesmo em sua consciência seu desejo de aprovação. Como busco aprovação? Como faço para buscar a reprovação? Libere o desejo de aprovação, amor. Então você poderia deixá-lo cair. Repita as perguntas com quantas instâncias desejar sua própria aprovação. Vamos agora explorar um pouco mais o desejo de aprovação. Geralmente é um padrão na vida de cada pessoa. Então, quais são seus pensamentos, sentimentos e comportamentos recorrentes que se originam do desejo de aprovação? Talvez, não é minha culpa, ou, ninguém se importa. Você pode se sentir envergonhado, desprotegido, vulnerável ou magoado. Seus comportamentos podem incluir fazer coisas para chamar a atenção, ser educado, dar falsos elogios ou dizer sim, quando você realmente quer dizer não. Deixe que todos esses tipos de desejo de aprovação se integrem à sua consciência. Você poderia deixar o desejo de aprovação estar lá. Então você poderia deixá-lo cair. Repita os passos acima mais algumas vezes, praticando o lançamento com as imagens que aparecem. Então aceite plenamente o desejo de aprovação em sua consciência. Você poderia mergulhar em sua própria essência. E mais fundo ainda. E ainda mais. Ele chega ao seu âmago, ao ponto de onde nasce, e deixa-o dissolver-se. Agora imagine como será a vida quando você deixar de lado o desejo de aprovação. Você será uma pessoa autoconfiante e saberá que é importante para os outros. Quer aprovem você ou não, você se sentirá bem. É uma possibilidade real. Quando você deixa de lado o desejo de aprovação, as pessoas misteriosamente o aprovam muito mais do que antes. O desejo de segurança, sobrevivência. Quando queremos segurança, sentimos que nos falta. Encaramos a vida como se fosse uma luta pela sobrevivência. Todo mundo, pelo menos em um nível sutil, parece um inimigo para nós. Muitas vezes podemos pensar que as menores mudanças ou decisões representam uma ameaça às nossas vidas e reagimos de acordo. Evitamos correr riscos, mesmo que isso signifique desistir do sucesso. Evitamos o confronto, mesmo que seja necessário. Damos a volta ao mundo à espera do próximo desastre. Você pode reconhecer o desejo de segurança porque muitas vezes inclui uma sensação de ameaça, inquietação, suspeita ou morte iminente. Em casos extremos, é um medo paralisante, parece-nos que vamos morrer. Também sentimos que faríamos qualquer coisa para restaurar a segurança. Sinônimo de desejo de segurança é o desejo de sobreviver, de vingança, de proteger a nós mesmos e aos outros, atacar, defender, matar e estar seguro, para citar alguns. À medida que abandonamos o desejo de segurança, nos sentimos mais seguros e calmos onde quer que estejamos, sem aquela sensação de que temos que alcançar a segurança às custas dos outros. O desejo de morrer. A força integrada que se opõe ao desejo de segurança, ou sobrevivência, é o sentimento de querer morrer. Quando desejamos morrer, sentimos como se a vida nos esmagasse. Temos medo de viver, então queremos acabar com tudo. Encaramos a vida como se fosse um campo minado. Somos nosso pior inimigo. Tal como acontece com o desejo de sobrevivência, muitas vezes sentimos as menores mudanças ou decisões e reagimos a elas, como se representassem uma ameaça às nossas vidas. No entanto, ao contrário do desejo de sobrevivência, podemos buscar o risco e o confronto, esperando secretamente o pior.
Podemos dar a volta ao mundo esperando o próximo desastre, secretamente esperando que aconteça. Às vezes é difícil distinguir o desejo de morrer do desejo de segurança. Também pode incluir uma sensação de estar ameaçado, inquieto, em perigo, defensivo ou enfrentando a morte iminente. No entanto, você será capaz de reconhecê-lo porque também pode produzir um sentimento de desesperança e derrota, como se o fim estivesse próximo. Em casos extremos, é um medo paralisante ou apatia, sentimos que vamos morrer e não nos importamos. Quando queremos morrer, sentimos que não queremos segurança e podemos até fazer coisas para ter certeza de que não estamos seguros. Entre os sinônimos do desejo de morrer estão o desejo de perigo, de acabar com tudo, de expor a si e aos outros, ser atacado, ficar indefeso, ser morto, aniquilado ou ameaçado. Quando abandonamos o desejo de morrer, nos sentimos mais seguros e confortáveis com a vida. Queremos viver e aproveitar ao máximo, sem nos preocupar com as consequências. A liberação escrita. O desejo de segurança. Este processo escrito em duas partes destina-se a ajudá-lo a liberar o desejo de segurança. Novamente, assim como você fez com a liberação dos desejos de controle e aprovação, para preparar a primeira parte, separe uma folha em branco do seu diário de liberação em duas colunas. O título da primeira coluna será: Casos específicos em que eu queria a segurança. A segunda é: Qual é o meu desejo agora? Comece escrevendo na primeira coluna todas as vezes que você se lembra quando queria segurança. Então, na segunda coluna, escreva seu desejo atual por ela, por exemplo, desejo de aprovação, desejo de controle ou desejo de segurança, ou sua abreviação. Quando você abandonar completamente esse desejo, faça um sinal ao lado dele ou risque-o. Repita os passos acima e continue a liberar seu desejo atual até sentir que está completamente liberado para aquele incidente. Como sempre, lembre-se de liberar também seus chamados sentimentos positivos, para que você possa alcançar estados de energia mais elevados. Quando você se sentir pronto para seguir em frente, prepare outra folha para a segunda parte do processo. Separe-o em duas colunas. O título do primeiro é: Como procuro segurança. O da segunda: Como posso pôr em risco a minha segurança. Em seguida, faça uma lista de todas as maneiras pelas quais você busca segurança em sua vida atual, no trabalho, nos relacionamentos, etc. Pegue cada item, familiarize-se com seu desejo atual, anote se está relacionado ao desejo de aprovação, controle ou segurança e libere-o completamente. Em seguida, marque ou risque o desejo atual e concentre-se na próxima ação. Em seguida, faça uma lista de todas as maneiras pelas quais você compromete sua segurança em sua vida atual. Pegue cada item, familiarize-se com o desejo atual, anote se está relacionado ao desejo de aprovação, controle ou segurança, e então libere-o completamente. Quando você abandonar totalmente esse desejo, faça uma marca ao lado de sua abreviação ou risque-a. Memórias, tendo em mente que todos os desejos nada mais são do que energia. Eles não são nem bons, nem ruins. Eles apenas são. Você poderia deixar a sensação de querer segurança ser liberada. Mais uma vez, convide seu sentimento de querer segurança em sua consciência. Você poderia deixá-lo cair. Repita o processo várias vezes, percebendo que as coisas que costumavam ameaçá-lo agora parecem cada vez menos perigosas. Lembre-se de que desejos ou necessidades são sistemas de crenças, programas que usamos para fazer nossas vidas funcionarem. Consequentemente, experimentamos pensamentos, sentimentos e comportamentos recorrentes. Quando você quer segurança, pode pensar: ah, isso não está certo. Algo ruim vai acontecer, ou, isso não é assim. Será um grande erro. Você pode se sentir assustado, ameaçado ou fora de controle. Você pode ter um ataque de pânico. É possível que você congele bem no meio de uma reunião ou de uma situação importante. Seu comportamento pode incluir programação excessiva, vigilância obsessiva, brigar quando não há nada contra o que lutar, fugir e fazer o que puder para preservar o estado atual das coisas. Material. Você pensa no que faz quando pensa que quer segurança, um pensamento recorrente, uma ação que realiza ou um sentimento. Você poderia realmente aceitar tudo isso em sua consciência?
Então, você poderia deixar de lado a sensação de querer segurança da qual essa tendência surge. Repita o passo anterior 4 ou 5 vezes, liberando as imagens que vêm à mente. Você poderia agora deixar a sensação de querer segurança surgir novamente. Você poderia mergulhar no âmago do desejo de segurança ou sobrevivência. Você poderia ir ainda mais fundo. E ainda mais. E um pouco mais. Se você ainda está vendo quaisquer resquícios do desejo de segurança ou sobrevivência neste momento, você poderia liberá-lo. Observe até que ponto você se sente mais seguro agora, após a liberação. Imagine como será sua vida à medida que você se vê mais confiante e deixa de lado a sensação de falta de segurança, quando se sente mais confortável e calmo. Descanse por um momento na segurança interior que você descobriu. O desejo de estar separado. Quando queremos estar separados, sentimos que não queremos pertencer a nada nem a ninguém, ou que precisamos manter uma identidade separada. Consequentemente, agimos de forma que nos ajude a preservar uma identidade diferenciada. Estamos sempre em um processo permanente de nos diferenciarmos de todas as outras pessoas e coisas. Queremos mostrar que somos diferentes, melhores e especiais. Costumamos dizer ao mundo: deixe-me em paz. Para a maioria de nós, o desejo de estar separado, por mais sutil que seja, é tão comum que, por mais que influencie tudo o que dizemos, fazemos ou pensamos, muitas vezes é difícil discernir claramente. O desejo de separação pode ser muito forte ou muito sutil. No primeiro caso, é um sentimento de rejeição e estranhamento. Muitos de nós pensam que a separação é a essência de quem somos. Quando queremos estar separados, somos puxados em duas direções: queremos ficar longe de todos os outros, ou queremos nos destacar da multidão. Não queremos ser seres comuns e integrados. Sinônimos para o desejo de separação incluem o desejo de estar sozinho, rejeitar, menosprezar, se destacar, ser especial, ser marginalizado, separar e desconectar. Quando deixamos de lado o desejo de estar separados, nos sentimos mais capazes de nos unir aos outros, nos conectar com eles, sem perder nossa singularidade. O desejo de ser um. Quando queremos ser um, sentimos o desejo de pertencer, ou como se precisássemos eliminar nossa identidade separada e nos fundir com os outros, ou com todas as outras coisas. As pessoas que seguiram caminhos espirituais muitas vezes são altamente motivadas por esse desejo. Estamos sempre em busca da unidade, ignorando a unidade subjacente que já está presente sem esforço. Assim como o desejo de separação, o desejo de ser um, por mais sutil que seja, é tão predominante na maioria de nós que influencia tudo o que dizemos, fazemos ou pensamos. Mas na medida em que temos qualquer sensação de querer ser um, sempre nos sentimos um pouco, ou muito, solitários e isolados, e queremos acabar com essa solidão e isolamento. Muitas vezes enchemos nossas vidas com sinais externos de conexão, para esconder ou evitar nossos sentimentos de isolamento. O desejo de ser um pode ser intenso ou sutil. É como um sentimento de desejo, desejo de conexão. Entre seus sinônimos estão o desejo de unir, aceitar, ser igual, normal, reunir, associar, participar e conectar. Quando abandonamos o desejo de ser um, somos mais capazes de sentir a unidade que já existe aqui e agora, sem a necessidade de procurá-la fora de nós mesmos. Libertação por escrito, o desejo de separação. Este processo escrito em duas partes destina-se a ajudá-lo a liberar o desejo de separação. Também aqui, como nos processos anteriores de redação, para preparar a primeira parte, divida uma folha em branco do seu diário de libertação em duas colunas. O título da primeira coluna é Casos específicos em que ele queria a separação. A segunda, Qual é o meu desejo agora? Comece escrevendo na primeira coluna quantas vezes você puder se lembrar quando você desejou a separação ou queria ser uma. Então, na segunda coluna, escreva seu desejo atual, por exemplo, desejo de aprovação, desejo de controle, desejo de segurança ou desejo de separação ou unidade, ou sua abreviação. Quando você abandonar completamente esse desejo, marque-o ou risque-o. Repita os passos acima e continue a liberar seu desejo atual até sentir que está completamente liberado daquele incidente.
Lembre-se também, mais uma vez, de liberar seus chamados sentimentos positivos, para que você possa continuar se movendo para estados de energia mais elevados. Quando achar que está pronto para seguir em frente, prepare outra folha para a segunda parte do processo. Também separe-o em duas colunas. O primeiro é intitulado Como eu busco a separação. A segunda, Como procuro a unidade. Agora, faça uma lista de todas as suas maneiras de buscar a separação em sua vida atual, no trabalho, nos relacionamentos, etc. Em seguida, pegue cada item, familiarize-se com seu sentimento atual, anote se está relacionado a querer aprovação, controle, segurança, separação ou unidade e libere-o completamente. Em seguida, marque ou risque o desejo atual e concentre-se na próxima ação. Agora concentre-se na mesma ou em outra situação em que você sentiu o desejo de me deixar em paz, ou ansiava por separação ou unidade. Você poderia aceitar esse desejo de separação ou unidade. Então você poderia deixá-lo cair. Repita as etapas acima quantas vezes quiser e, em seguida, siga em frente. Em seguida, permita-se experimentar, sem forçar as coisas, toda a amplitude que puder agora mesmo para o desejo de separação ou de ser um. Se necessário, acorde-o suavemente, tendo em mente que todos os desejos são apenas energia. Eles não são bons ou maus, eles apenas são. Você poderia deixar de lado o desejo de ser separado ou ser um. Mais uma vez, deixe o sentimento do desejo de separação ou unidade entrar em sua consciência. Você poderia deixá-lo cair. Repita o processo várias vezes, percebendo que as coisas que antes o separavam agora parecem cada vez menos importantes e que você se sente mais imerso no fluxo. Lembre-se de que os desejos são sistemas de crenças, programas que usamos para conduzir nossas vidas. Consequentemente, experimentamos pensamentos, sentimentos e comportamentos recorrentes. Quando você quer a separação, você pode pensar, eu realmente sou especial, ou, se você quer união, estou completamente sozinho, afastado de tudo o que realmente importa para mim. Você pode se sentir isolado, sozinho ou rejeitado. Você pode simplesmente se sentir excluído, perdido ou insatisfeito com o ambiente. Pense no que você faz quando sente que quer ser um pensamento recorrente, uma ação que você toma ou um sentimento. Você poderia realmente aceitar tudo isso em sua consciência. Então você poderia deixar de lado esse sentimento de querer se separar, ou ser um, do qual essa tendência surge. Repita o passo anterior 4 ou 5 vezes, liberando as imagens que vêm à mente. Agora, você poderia permitir esse sentimento de querer se separar ou ser um novamente. Você poderia mergulhar no âmago desse desejo. Você poderia ir mais fundo. E ainda mais. E um pouco mais. Se você ainda está ciente de qualquer desejo remanescente de separação ou desejo de ser um neste momento, você poderia liberá-lo. Observe como agora, após a liberação, você se sente muito mais conectado e confortável. Imagine como será sua vida à medida que você se conecta cada vez mais com o fluxo do que existe, e quão calmo e confortável você se sentirá quando seu sentimento habitual for de que tudo está bem e se desenvolvendo de acordo. Descanse por um momento na unidade interior que você descobriu. A anatomia de uma árvore. Imagine a partir da limitação. Imagine que você está perdido no meio de uma densa floresta de limitação imaginária. Qual é a anatomia dessas árvores? No nível mais sutil, eles são compostos de átomos que, em nosso mundo, chamamos de pensamentos. Os ramos representam os 9 estados emocionais. O tronco e as raízes que se estendem da base até as laterais representam o desejo de aprovação e o desejo de controle, assim como os seus opostos. A raiz principal, que afunda no solo, representa o desejo de segurança e seu oposto. Por último, o chão representa o desejo de ser separado e seu oposto, o desejo de ser um. Veja a ilustração na próxima página. Se quisermos sentir essas árvores imaginárias de limitação e romper essa floresta através da liberação, existem várias maneiras de fazê-lo. Poderíamos soltar um átomo de cada vez, trabalhando para mudar nosso pensamento. Mas isso exigiria muito tempo. Poderíamos proceder ainda mais ativamente e arrancar algumas folhas soltas, sentimentos. Mas as folhas tendem a rebrotar.
Ou podemos começar a podar os galhos, os 9 estados emocionais. No entanto, se você já podou uma árvore, saberá que os galhos geralmente voltam a aparecer com maior vigor do que antes. Só começaremos a fazer progressos significativos quando começarmos a cortar o tronco e as raízes laterais, o desejo de aprovação e o desejo de controle. Evidentemente, muitas árvores voltam a crescer a partir de tocos, mesmo depois que parte de suas raízes foi arrancada. Não há muita certeza de que eliminamos essa árvore imaginária até começarmos a cortar sua raiz principal, o desejo de segurança, e seu oposto, o desejo de morrer. Lembre-se agora de que, na floresta da limitação em que você está perdido, todas as árvores são imaginárias. Toda limitação é imaginária. Em qualquer ponto desse processo, é possível vislumbrar além das árvores, o pano de fundo de perfeição e infinito que sustenta a floresta, mas não é influenciado por ela. Então, quando você usar o método Sedona, aceite a possibilidade de que grandes pedaços da própria floresta caiam e desapareçam. Muitas vezes, quando você menos espera, você libera espontaneamente grandes pedaços de sua limitação imaginada. É algo que ocorrerá cada vez mais frequentemente à medida que você liberar no reino dos 4 desejos básicos. 8. Defina e alcance seus objetivos. Neste capítulo, vamos explorar uma aplicação poderosa do método Sedona, estabelecimento de metas e realização de metas. Não posso garantir que o processo descrito aqui o ajudará a atingir qualquer objetivo que você definiu para si mesmo, mas posso prometer que melhorará drasticamente as chances a seu favor. Esse processo pode não apenas ajudá-lo a discernir quais objetivos você realmente pode e deve perseguir, mas também o ajudará a deixar de lado os objetivos que não são apropriados. Além disso, você começará a se sentir melhor em relação à definição de metas em geral. Quando você ouve a palavra alvo ou meta, isso evoca fortes sentimentos positivos ou negativos. Vivemos em uma cultura em que as metas importam muito, mas a maioria de nós tem sentimentos mistos sobre estabelecer e alcançar metas. Nós internalizamos tantos deves e não deves que ditam o que devemos querer e pelo que devemos lutar na vida, que os objetivos que perseguimos no passado, ou estamos perseguindo agora, muitas vezes não nos parecem ser os certos. Você estabelece metas em seu trabalho. Sua família tem influência indevida em suas decisões. Você sente que seus amigos e colegas só aceitam certos objetivos. Se você respondeu sim a alguma das perguntas acima, você não está sozinho. Às vezes, a maioria de nós se sente encurralada ou empurrada para objetivos que provavelmente não teríamos escolhido se dependesse de nós. Além disso, tivemos diversas experiências em nossa luta para alcançar nossos objetivos, algumas foram boas, outras nem boas nem ruins e outras frustrantes. Embora tenhamos tentado com todas as nossas forças atingir certos objetivos, no final desistimos, porque demorou muito para alcançá-los. Alcançamos outros objetivos sem sequer tentar fazê-lo. Esses tipos de experiências influenciam nossas impressões sobre o estabelecimento de metas e geram um amplo espectro de reações emocionais. Em suma, há muita confusão em torno de todo esse tópico. Quando Lester Levinson liderou a criação do processo de definição de metas sobre o qual você está prestes a aprender, ele estava ciente da confusão que muitas pessoas sentem sobre isso. Ao projetar um sistema simples, ele esperava poder aliviar muito do sofrimento que os objetivos trazem. Ele elaborou conscientemente um processo pelo qual, além de criar o que quiséssemos em nossas vidas, obteríamos um benefício ainda mais importante ao nos libertarmos em direção aos nossos objetivos: a indiferença. Torne-se imutável. Todos nós dedicamos grande parte do nosso tempo para nos afastarmos dos conteúdos atuais ou potenciais de nossas vidas, ou à bor da luz, conteúdos que são fruto de nossos apegos e de nossas aversões. Estes são os objetos reais ou imaginários que mantemos na consciência e que nos dão o poder de conceder ou negar o estado natural de felicidade. Anexos são aquelas coisas que queremos manter por perto. As aversões, aquelas que queremos manter afastadas. Em ambos os casos, a palavra-chave é manter, por serem a principal causa de nosso sofrimento desnecessário. Uma definição elementar de liberdade seria não ter apegos ou aversões.
Quando você estabelece uma meta e usa a liberação para alcançá-la, você desperta em sua consciência os apegos e aversões que tem sobre aquele assunto em particular. Então, quando você deixa de lado seus apegos e aversões a esse objetivo, você o consegue ou não. Mas, em ambos os casos, você aliviou seu fardo de sofrimento. Você se tornou livre. Os resultados são obtidos através de um estado de sentimento interior que Lester chamou de imutabilidade. Ser imutável significa não se vangloriar, quer um determinado objetivo seja alcançado ou não. Ao contrário da crença popular, os objetivos não são alcançados quando desejados com força suficiente. De fato, se você analisar honestamente suas experiências passadas, descobrirá que a maioria dos objetivos que você alcançou são aqueles que você deixou de querer, mesmo que fosse sem intenção. Muitas pessoas se concentram no esforço que leva à liberação, e então atribuem os resultados a esse esforço e não à liberação. Eles estão errados. Ao passar por esse processo, você descobrirá que a luta é desnecessária. Isso não significa, é claro, que você não deva tomar medidas ativas para atingir seus objetivos. Significa simplesmente que os passos que você decidir tomar exigiram menos esforço e drama. Quando você se permite liberar a ponto de não vacilar em alcançar um objetivo, duas coisas podem acontecer. Você pode descobrir que desiste completamente desse objetivo e se sente aliviado com isso, ou pode estar mais propenso a atingir esse objetivo do que quando queria. Como Lester costumava dizer, até o impossível se torna completamente possível quando você está completamente livre dele. E você sabe que é, quando não solta um grito, quando permanece imóvel. Talvez você esteja preocupado agora que, se for imutável, não desfrutará dos frutos de seus esforços. Deixe-me afastar esse medo. Isso é algo que, na minha experiência, não poderia estar mais longe da verdade. Quanto mais imutável você for, mais livre se sentirá para aproveitar o que tem naquele momento, sem o habitual medo de perda ou decepção. No capítulo 6, Aprofundando sua liberação, examinamos nossas motivações e como tendemos a confundir objetos com sentimentos. Queremos aprovação, controle, segurança e separação, assim como seus opostos, e acreditamos erroneamente que os objetos nos concedem esses desejos. Então, outra razão pela qual podemos ter sentimentos conflitantes sobre metas é que, mesmo quando conseguimos algo que pensamos que queremos, isso nunca nos satisfaz. Afinal, por quanto tempo aproveitamos um carro, um aparelho de som ou um novo par de sapatos? Normalmente não muito. Quase tão logo adicionamos um novo item à nossa lista, passamos para o próximo, porque a felicidade que buscamos não está realmente nesse item. Pelo contrário, é o nosso estado natural de ser. Quando nos esquecemos da busca por objetos e resultados, nos tornamos imutáveis. Isso significa que você deve parar de definir metas. Claro que não. Eu recomendo fortemente que você defina seus objetivos usando o processo descrito neste capítulo até alcançá-los ou liberar seu desejo por eles. Negar que você quer algo não fará com que o desejo desapareça. Enquanto você não reconhecer um desejo e obter acento circunflexo ou se livrar dele, ele o corroerá por dentro. Fique tranquilo, você se divertirá perseguindo seus objetivos usando esse processo, porque se sentirá mais livre e feliz a cada passo que der. Robert. Manifesto sem inquietação. Aos 63 anos, Robert já pensava em aposentadoria há algum tempo. Ele estava dirigindo um projeto multimilionário para o governo federal que estava se deteriorando e estava desesperado. Nas palavras de Robert, a imutabilidade é importante para mim. Tudo o que tenho e gosto, e tudo o que quis ter, veio graças a esse estado. Eu não poderia dizer com que frequência isso ocorre. A mente é uma propriedade preciosa. E a história não termina aqui, porque Robert estabeleceu vários objetivos. A prioridade era se livrar de quaisquer sentimentos negativos sobre as pessoas que tinham a ver com sua vida. Ele conseguiu quase imediatamente através do lançamento diário. Um dia, Robert estava dirigindo por um lago e viu uma placa anunciando várias propriedades à venda. Ele parou para olhar algumas casas bonitas que, por vários motivos, não o atraíam. Então ele viu um caminho que levava a outra casa mais perto da água.
Entrando nele, eu podia ver o lago de uma janela da frente. Na verdade, todos os quartos, exceto os 2 banheiros, davam para o lago. A casa era do tamanho certo para ele, nem muito grande, nem muito pequena. Os proprietários anteriores haviam removido algumas partições e apenas algumas pequenas alterações foram necessárias. Como o preço estava bom, Robert comprou a casa no mesmo dia. Antes de começarmos a trabalhar de verdade no processo de definição de metas, vamos fazer uma prática geral de liberação de metas. Como expliquei no início do capítulo, a maioria de nós tem sentimentos diferentes sobre perseguir metas. Vivemos em uma sociedade orientada para objetivos, uma sociedade que muitas vezes é implacável. Se em nossas tentativas anteriores alcançamos esses objetivos, podemos nos sentir empolgados com isso. Mas mesmo no caso de liberar sentimentos sobre o estabelecimento de metas. Alguns anos atrás, Robert havia feito sua própria descoberta sobre a imutabilidade. Ele viu que se ele realmente precisava ou queria que algum objeto material fosse seu, a primeira coisa que ele tinha que fazer era articular claramente em sua mente exatamente o que ele queria. O segundo e mais importante passo foi exteriorizar qualquer sentimento de necessidade ou desejo, para liberá-lo. Então, mais cedo ou mais tarde, o que ele desejasse se materializaria. Sempre que conseguia fazer isso, desfrutava de resultados surpreendentes. Pelo contrário, se ele se preocupava ou alimentava a ganância por aquela coisa, sua aquisição nunca acontecia. Foi uma revelação para ele ver esse fenômeno explicado no método Sedona. No final, ele entendeu sua relação com as necessidades básicas de aceitação, controle e segurança. Ele acredita sinceramente que não foi por acaso que, na metade do programa de áudio, ele experimentou um milagre, que literalmente o tornou milionário de um dia para o outro. Devido a uma sequência imprevisível de eventos, um de seus investimentos triplicou de valor. Além disso, ele queria morar em uma casa à beira de um lago. Com o processo de definição de metas, ele manifestou seu sonho de uma casa por um ano. Ele simplesmente visualizou um pôr do sol sobre o lago, sentado atrás de sua mesa. Então usei as 3 perguntas básicas de liberação e abandonei completamente o sonho. Ele não deixou que isso o incomodasse. Porque ele queria que fosse um sucesso. Então ele se viu no meio de um divórcio tempestuoso, que acabou sendo muito lucrativo para sua esposa. De repente, sua situação financeira ficou difícil e ele ficou furioso. Foi quando ele comprou as fitas do método Sedona R e começou a ouvi-las. Ele também queria mais dinheiro do que ganhara com seus ganhos em ações e ter um emprego para poder trabalhar em casa e definir seu próprio horário. Ele estava pronto para deixar seu emprego e suas viagens, mas seu chefe não o deixou ir. Então ele se tornou um consultor. Embora quase ninguém no governo federal trabalhe em casa, Robert trabalhava. Ele dobrou sua renda após sua aposentadoria. Antes de descobrir o método, eu já sabia que era preciso traçar metas e relaxar a mente. O método me ensinou a fazer. Tivemos sucesso no passado, podemos estar um pouco hesitantes em adotar uma nova forma de trabalhar com metas e seguir em frente. E se não tivermos sucesso? Se tentamos atingir metas antes e falhamos, provavelmente transferiremos nossos sentimentos sobre esses fracassos anteriores para qualquer empreendimento futuro. Portanto, observe como você se sente em relação à sua história e em relação às metas que definiu anteriormente para si mesmo. Analise como você se sente em geral sobre os objetivos. Permita-se sentir o que você pode sentir agora sobre os objetivos. Aceite o sentimento da melhor forma que puder. Deixe estar lá. Então, você poderia se permitir observar de que desejo vem aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar de lado esse desejo. Agora pense em um momento específico em que você não atingiu uma meta. Você consertou. Você deu os passos para alcançá-lo e, apesar de tudo, não foi assim. Como você se sente agora sobre essa história? Aceite como você se sente agora por não ter alcançado esse objetivo. Você poderia deixar o sentimento apenas estar lá. Veja se vem de um sentimento interior de querer aprovação, controle ou segurança. Em seguida, seja qual for o desejo, você poderia deixá-lo ir.
Repita o processo concentrando-se nessa mesma memória se ainda tiver sentimentos relacionados a ela. Ou vá para outro momento em que você estabeleceu uma meta para si mesmo e não a alcançou, determine quais desejos surgem neste momento e abandone-os da melhor maneira possível. Agora lembre-se se alguém já o pressionou para conseguir alguma coisa. Talvez você se dedique a vendas, ou trabalhe em uma empresa que lhe impõe um determinado objetivo. Muitas vezes somos pressionados a tentar alcançar objetivos que talvez não nos sintamos capazes de alcançar. Seus pais ou cônjuge podem ter estabelecido uma meta para você. Quando você se lembrar de tal situação, observe quais são os sentimentos agora sobre ela. Permita-se sentir o que você sente agora sobre aquele momento em que se sentiu pressionado a atingir um objetivo. Em seguida, verifique de qual desejo vem. Você poderia deixar de lado esse desejo. Concentre-se novamente naquele momento específico em que você estava sendo pressionado a atingir um objetivo, seja você ou outras pessoas que estavam pressionando você, e veja como você se sente sobre isso agora. Existe um sentimento de desejo relacionado a essa memória. Você poderia deixar de lado esse desejo. Agora pense em uma meta que você acha que deve ou tem que alcançar. Talvez você não queira propor, mas acha que deveria. Como isso faz você se sentir por dentro? Você poderia deixar esse sentimento estar lá, apenas deixá-lo existir. Esse sentimento desperta alguma resistência ou outro desejo. Você poderia deixá-los ir. Concentre-se na pressão para alcançar objetivos, quer você esteja exercendo ou outros estejam fazendo isso, e aceite essa sensação de pressão para fazer, em sua consciência. O ser. Você poderia permitir que a pressão existisse e aceitá-la plenamente. Verifique qual desejo desperta essa pressão dentro de você. Então você poderia deixá-lo cair. Perseguir metas deve ser sempre uma decisão. Quanto mais pudermos começar do zero a cada momento, sem ideias preconcebidas e sem arrastar um fardo excessivo do passado, mais chances teremos de ter sucesso e alcançar os objetivos que estabelecemos para nós mesmos. Quando você acha que já lançou o suficiente de suas crenças e sentimentos limitantes, você estará pronto para continuar com o que é dito abaixo sobre o processo de definição de metas. Crie suas declarações de metas. Forme uma declaração de missão. Anotar seus objetivos é uma das chaves para alcançá-los. De fato, estudos de pessoas bem-sucedidas mostram que aqueles que colocam seus objetivos por escrito são mais propensos a alcançá-los do que aqueles que apenas pensam neles. Além disso, formular uma meta corretamente pode fazer a diferença entre ela ser ou não alcançada no final. Antes de seguir para a formulação de seus objetivos, há alguns pontos a serem lembrados. Forme sua meta para agora, como se já fosse alcançada. Muitos de nós caímos na armadilha de pensar que no futuro criaremos o que quisermos. Mas o futuro parece nunca chegar. Quantas vezes você já disse para si mesmo, amanhã eu faço isso, e você não fez? Sempre que você pensa, farei isso mais tarde, ou na próxima semana, ou no próximo ano, você projeta sua meta no futuro. Formula-lo como um evento futuro tende a mantê-lo para sempre fora de alcance. Isso me lembra um anúncio inteligente que um de meus alunos viu em um pub inglês, que dizia: cerveja grátis amanhã. Ninguém jamais foi capaz de se beneficiar da oferta. Forme o seu objetivo de forma positiva. Inclua nele o que você quer, não o que você não quer. Foco na solução. Sua declaração de meta deve refletir o resultado final que você gostaria de alcançar. Evite incluir qualquer coisa que você queira se livrar na declaração, porque pensar no que você não quer faz com que ela exista. Suponha, por exemplo, que você queira parar de fumar. Não seria correto formular seu objetivo assim: eu me permito parar de fumar. Você se lembra que antes dissemos que a mente não traduz palavras negativas como, não faça isso, pare, porque pensa em imagens. Tente não pensar em um elefante branco e o que você acha. Em um elefante branco. Sempre coloque algo na lente que a mente possa visualizar. Por exemplo, eu me permito ser um não fumante. Você pode imaginar ser um não fumante, pois é algo que você pode ver, outras pessoas que não fumam.
Você também pode imaginar uma sensação sinestésica de respirar profunda e livremente, ou subir um longo lance de escadas sem perder o fôlego. Formular seus objetivos como este faz uma grande diferença. Seu objetivo deve parecer realista e correto. Tem que parecer possível, com a sensação de, eu consigo. Suponha que você ganhe $1.000 por semana, mas o que você realmente quer é ganhar $10.000. Aumentar sua renda de $1.000 para $10.000 por semana pode ser um salto muito grande para você aceitar em uma única declaração de meta. Em vez disso, você pode começar formulando sua meta assim: eu pretendo ganhar $2.500 por semana sem muito esforço. É um passo à frente da sua situação atual, mas parece mais realista. Quanto mais atingível for o objetivo que você estabeleceu para si mesmo, formulado de tal forma que a mente possa pelo menos aceitá-lo como uma possibilidade, mais fácil será para você liberar os obstáculos que mantém dentro de si para alcançar esse objetivo. Inclua-se na formulação do objetivo. Em outras palavras, se você quer limpar a casa, você pode formular seu objetivo assim: eu concordo em limpar minha casa, em vez de, a casa está limpa. Quando você diz, a casa está limpa, você pode não acreditar. Se você expressou dessa maneira, em certo sentido, você poderia muito bem começar a esperar que um milagre acontecesse e a casa se limpasse. Por outro lado, se no passado você teve muita resistência em limpar sua casa, então você libera no objetivo, aceito. Limpar a casa facilmente, você provavelmente se vê limpando-a. É muito mais simples assim. Seja preciso e conciso. Concentre-se em um objetivo em cada afirmação. Não espalhe sua energia criando vários objetivos. Use o mínimo de palavras possível, sempre certificando-se de fazer uma declaração completa do que você quer. Escolha as palavras exatas que transmitem o significado específico que faz você se sentir animado. O entusiasmo é importante. Anos atrás, em uma de nossas oficinas, um homem estabeleceu uma meta: eu me permito ter uma boa renda, poder ter um carro esportivo novo, uma casa no campo, empregadas que cuidam da segunda casa, e a mulher perfeita para compartilhar tudo isso. Como será visto, havia vários alvos em um, e eles empurraram aquele homem em direções diferentes. O instrutor o ajudou a simplificar seu objetivo, dividindo em objetivos individuais concretos. Eles então criaram um objetivo geral que cobria toda a situação: eu me permito ter todas as coisas boas da vida e aproveitá-las. Você vai notar que tudo vai lá. Seja específico, mas não restritivo. Deixe as coisas o mais abertas possível, para que possa propor resultados melhores do que os propostos inicialmente. Elimine a palavra querer. Como já explicamos em detalhes no capítulo 6, o desejo o impede de ter. O que você prefere? Gostaria de ter muito dinheiro ou realmente ter muito dinheiro? Você quer ter o relacionamento perfeito ou tê-lo de verdade? Desejar uma boa saúde ou ter uma boa saúde? Querer sempre equivale a um sentimento de falta ou privação, portanto, evite incluir esse sentimento de falta em sua declaração de missão. Forme o seu objetivo de uma forma que facilite o desapego. Certifique-se de expressar sua declaração de missão de uma forma que não inclua um desejo de aprovação, controle, segurança ou separação. Um aspecto em que você pode ter problemas é nos relacionamentos. Por exemplo, se você definir a meta, eu deixo Mary, ou Joey, me amar, você pode ficar preso a querer aprovação. Em primeiro lugar, você irá aonde for preciso e fará o que for preciso para tentar fazer com que essa pessoa o ame. Então, o que acontecerá se essa pessoa não for a pessoa certa para você? A meta seria muito mais aberta e inclusiva se você a expressasse assim: eu me permito ter um relacionamento amoroso. É mais fácil se libertar nesse objetivo, e o resultado pode ou não ser um relacionamento com a pessoa que você está interessado no momento. Outra meta com a qual você pode ter problemas é: eu permito que nome de outra pessoa tenha, seja, faça algo que você quer que ela tenha, seja, faça. Se você formular uma declaração de missão dessa maneira, isso indica que você deseja controlar a experiência dessa outra pessoa.
Se alguém próximo a você parece precisar de ajuda, é muito mais libertador formular seu objetivo assim. Eu deixo nome da pessoa ter o que quiser para si. Essa abordagem é especialmente útil para pessoas que sofrem de algum tipo de sofrimento. Dá-lhes a sua própria força e capacidade de compreensão, o seu próprio ser. Forme o resultado final, não os meios para alcançá-lo. Vamos voltar ao exemplo anterior de fazer uma renda semanal de $2.500. Ao formular sua declaração de missão, não explique como você vai conseguir o dinheiro. Já vi pessoas fazerem declarações como: eu me permito ganhar $2.500 por semana trabalhando 18 horas por dia, 6 dias por semana, e uma lista completa de outras ações que elas acharam necessárias para atingir seus objetivos. Na verdade, tudo isso são limitações. As ações que achamos que devemos empreender muitas vezes não têm nada a ver com o objetivo em si. Eles nada mais são do que obstáculos artificiais que colocamos no caminho. Quando trabalharmos em seus objetivos mais adiante neste capítulo, você aprenderá a liberar concretamente para cada passo que pode dar. Você deve estar sempre aberto ao inesperado. O que aconteceria se alguém lhe desse uma grande quantidade de dinheiro? E sim, saúde em geral. Permito-me libertar-me de forma natural e calma. Permito-me dormir bem e acordar revigorado e descansado. Permito-me estabelecer e manter facilmente um estilo de vida que promova boa saúde e boa forma. Permito-me desfrutar de não ser fumante. Resolvido de forma justa e vantajosa. Você pode usar esses exemplos básicos para criar suas próprias declarações de missão. Basta ajustar o texto final para refletir sua situação particular. Você vai ganhar na loteria. Muitas coisas podem acontecer, o que permite que você abrigue um objetivo em sua consciência. Forme o seu objetivo de uma forma que esteja relacionada à coragem, aceitação ou paz. Eu me permito, eu posso. Ou, eu me abro para a possibilidade de que. São boas maneiras de começar um objetivo relacionado à coragem. Eu tenho. É uma boa maneira de iniciar uma meta relacionada à aceitação. Eu sou. É uma boa maneira de começar um objetivo de paz. Essas formas de iniciar uma declaração de meta possibilitam que a mente use sua criatividade para gerar possibilidades de como a meta pode ser produzida. Emprego, carreira, financeiro. Permito-me administrar meu negócio, departamento, de forma eficaz e bem-sucedida. Permito-me liberar com calma ao longo do meu dia de trabalho. Permito-me facilmente ter e desfrutar do trabalho que melhor me convém neste momento da minha vida, profissão. Permito-me encontrar e desenvolver com facilidade uma profissão que aproveite ao máximo minhas habilidades, ou habilidades criativas e que me traga muitas recompensas financeiras. Aliás, se você ainda não se sente corajoso em relação a um determinado objetivo, alcançá-lo será um grande passo à frente. Depois, você sempre pode reformular o objetivo para aumentar ainda mais a energia em direção à aceitação ou à paz. Relacionamentos. Comunicação, eu permito meu relacionamento com escolha da seguinte lista: fácil, relaxado, confortável, caloroso, harmonioso, amoroso, construtivo, solidário, aberto, honesto, gentil ou mutuamente benéfico. Permito-me comunicar eficaz e facilmente com o meu escolha na categoria apropriada: cônjuge, colegas de trabalho, chefe, subordinados, filhos, amigos ou o nome de uma pessoa. Permito-me dar a conhecer a minha situação a todos os envolvidos. Eu me permito amar e me aceitar, ou me perdoar, ou fazer o mesmo com. Insira o nome da pessoa, não importa o que aconteça.
Inserir nome, em seu crescimento e, eu me permito ajudar amorosamente a liberdade. Permito que inserir nome tenha o que deseja para si. Exemplos de declaração de objetivo. Dieta. Eu me permito atingir e manter meu peso ideal sem ansiedade. Permito-me desfrutar de alimentos que me mantêm no meu peso, saudável e em forma. Mar. O processo de definição de metas é incrivelmente simples. Você vai se concentrar em declarações de metas positivas, uma após a outra, e usar cada uma como um ímã para atrair qualquer atitude negativa que possa ter em relação a essa meta de sua mente subconsciente, e depois deixar ir. Se o processo o deixa nervoso ou cético, tenha uma coisa em mente: se você sempre fizer o que sempre fez, sempre obterá o que sempre obteve. Atividade: anotar seus objetivos. Passo 1. Escreva seu objetivo no topo de um pedaço de papel, usando as palavras corretas. O processo de determinação de objetivos. Passo 3. Pergunte a si mesmo qual desejo está por trás desse pensamento ou sentimento, usando a pergunta: isso vem de um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança? Anote o desejo em questão com a abreviatura correspondente. Para o desejo de aprovação, escreva D.A. Para o controle, D.C. Por segurança, D.S. Se surgir mais de um desejo, basta escrever as abreviaturas correspondentes. O processo de definição de metas é uma oportunidade de aprender a fazer o que você faz de uma nova maneira. Durante os 22 meses anteriores, sofremos 4 grandes reveses e as vendas da minha empresa caíram para um nível sem precedentes, 80% do que era normal. Tive que tomar muitas decisões difíceis e ainda tenho forças para desenvolver e implementar um plano de recuperação. Com as ferramentas do método, tive uma metodologia para tomar decisões, agir e dormir à noite. Além disso, todas as ações ficaram mais fáceis, claras e com um objetivo mais bem definido. A empresa mudou drasticamente. Não saímos completamente do túnel, mas já podemos ver a luz no seu fim. Em uma folha em branco do seu caderno de lançamento, reescreva as metas que você selecionou usando as diretrizes acima. À medida que você trabalha no processo de definição de metas e no processo de ação a seguir, isso o ajudará a ter suas declarações de metas o mais bem escritas possível. Você pode reescrever mais de uma meta usando as diretrizes e os exemplos acima, mas recomendo que você limite o número de metas nas quais está trabalhando ativamente por 2 motivos. Primeiro, porque é mais provável que você veja seus objetivos até a conclusão, seja realização ou liberação completa, se puder evitar o desperdício de energia concentrando-se em muitos objetivos ao mesmo tempo. E segundo, porque o método nos ajuda a deixar ir em um nível tão profundo, você notará que muitos dos itens da sua lista são alcançados sem que você tenha que trabalhar conscientemente neles. MP, Nova York. Comecei este curso em um momento de grande confusão no meu negócio. Agora que você conhece todos os detalhes de como escrever uma declaração de missão, volte para a lista de intenções para este curso que você escreveu em seu diário de lançamento, como sugeri no capítulo 1, e escolha 1 ou 2 itens para trabalhar. Passo 2. Leia a meta silenciosamente ou em voz alta e, abaixo dela, escreva a primeira coisa que você pensa ou sente relacionada a ela. O processo de determinação de objetivos. Objetivo: permito-me atingir e manter meu peso ideal sem qualquer ansiedade. Qual é o meu sentimento atual sobre esse objetivo? Gosto de comer, DC9. Raiva, odeio dietas, DC9. Frustração, não tenho tempo para me exercitar, DC9. Coragem, eu consigo, DA9. Passo 4. Libere todos os desejos que surgem no momento presente sobre o sentimento ou pensamento que você escreveu. Pergunte a si mesmo: eu poderia deixar de lado o desejo de aprovação, controle ou segurança? Quando você liberar um determinado desejo, risque-o ou marque-o com um visto. Passo 5. Repita os passos 2, 3 e 4 até sentir coragem, aceitação ou paz em relação ao objetivo.
Depois de sentir um desses estados emocionais mais elevados, você pode ter certeza de que removeu uma camada de limitação sobre esse objetivo específico. Então você tem 3 performances possíveis na etapa 6. Etapa 6. Sua primeira opção é continuar repetindo o processo acima para remover mais algumas camadas de limitação desse alvo específico. A segunda opção é deixar de lado o processo de definição de metas por enquanto e seguir em frente com seus negócios. Faça tudo o que puder para liberar sempre que pensar nesse objetivo ao longo do dia. Uma palavra de advertência sobre desistir cedo demais. Antes de interromper o processo, é melhor pelo menos alcançar um estado de coragem, aceitação ou paz. Caso contrário, você manterá em sua mente um resultado que não é o ideal. Além disso, você provavelmente não terá nenhum interesse em repetir a liberação em qualquer nível de energia abaixo da coragem. A terceira opção na etapa 6 é continuar com o processo de definição de metas, trabalhando no processo de ação na próxima sessão. O processo de atuação. O processo de tomada de ação destina-se a complementar o processo de estabelecimento de metas e o ajudará a liberar melhor suas limitações internas, as barreiras emocionais, mentais e comportamentais que o impedem de agir e perseguir seus objetivos de maneira eficaz. Além disso, esse processo o ajudará a distinguir entre as etapas de ação que são realmente necessárias para atingir um determinado objetivo e aquelas que não são. Desta forma, você pode economizar muito tempo e esforço. Muitos de nós evitamos estabelecer um determinado objetivo porque imaginamos que não temos a vontade de tomar as medidas necessárias para alcançá-lo. Ao liberar em suas etapas de ação, você pode descobrir que é possível liberar seu resistência em tomar essas ações concretas ou que, de fato, as ações são desnecessárias e simplesmente um produto mental. Então pegue uma folha em branco do seu diário de lançamento e vamos começar. Passo 1. Escreva sua declaração de missão no topo da página, usando palavras completas. Para isso, é melhor não usar abreviações. Passo 2. Depois de ler silenciosamente o objetivo, pergunte a si mesmo: que ações eu acho que preciso tomar para atingir esse objetivo? Então, em linhas separadas, escreva quantas ações você puder pensar. Haverá alguns que virão à mente imediatamente. Você também tem a opção de escrever uma única ação de cada vez e repetir as etapas 3, 4 e 5 antes de passar para a próxima ação. Passo 3. Ao lado de cada ação concreta, escreva quaisquer pensamentos ou sentimentos que você tenha sobre ela. Passo 4. Pergunte a si mesmo qual desejo está por trás desse pensamento ou sentimento, usando a pergunta: isso vem de um sentimento de aprovação, controle ou segurança? Anote o desejo, como você fez durante o processo de definição de metas, e escreva uma abreviação ao lado da pergunta: D. A. Aprovação, D. C. Controle, e D. S. Garantia. Se surgir mais de um desejo, escreva as abreviações correspondentes. Passo 5. Deixe de lado quaisquer desejos que surjam no momento presente sobre o sentimento ou pensamento que você escreveu. Use a pergunta: você poderia deixar de querer aprovação, controle ou segurança? Quando você liberar um determinado desejo, risque-o ou marque-o com um visto. Continue liberando a cada passo da ação até sentir coragem, aceitação ou paz. Passo 6. Repita os passos 2, 3, 4 e 5 até completar o processo de ato para todas as ações que você gravou. Se você estiver com pressa, pode levar alguns minutos para concluir o processo em algumas etapas e terminar o resto mais tarde. Mas dê pelo menos tanto tempo quanto for necessário para se sentir corajoso em cada passo em que você trabalha. Passo 7. Comece a agir quando apropriado. Além disso, certifique-se de continuar liberando antes de tomar medidas de ação, enquanto você as está tomando e depois de tê-las tomado. Se você já usa um programa de gerenciamento de tempo em seu computador ou um livro que contém um plano de ação diário, pode encurtar o processo acima seguindo os mesmos 7 passos, sem escrever seus pensamentos ou sentimentos, ao planejar seu dia. Simplesmente aponte para as abreviaturas dos desejos e risque-as ou apague-as ao soltá-las. À medida que você se acostuma a deixar de lado seus passos de ação antes de executá-los, você começará a se mover mais rápido e com mais facilidade.
Além disso, você abordará seus objetivos e etapas de ação com um renovado senso de entusiasmo e melhor motivação. Você também muitas vezes pensará em ações muito mais criativas do que ocorreria se você não liberasse. Esse sentimento deriva de uma sensação de querer controle, aprovação ou segurança. Você poderia deixar de lado esse desejo. Agora concentre-se neste mesmo passo de ação ou em outro passo de ação que você pode tomar para atingir seu objetivo. Veja como você se sente ao tomar essa ação. Você poderia aceitar o sentimento mais plenamente em sua consciência. Você poderia identificar o desejo de onde vem. Então você poderia deixar de lado esse desejo. Repita esta última série de perguntas de versão referentes a várias outras etapas de ação. Agora observe o quanto você se sente mais positivo em relação à meta depois de liberá-la diretamente e também depois de liberar as etapas de ação envolvidas para alcançar a meta. A exploração, experimentando, deixando ir e fazendo acontecer. Você já pode estar usando a visualização para atingir seus objetivos. Nesse caso, tenho certeza de que você apreciará os resultados do processo a seguir, pois a visualização é muito mais poderosa quando combinada com a liberação. Muitos dos que estudaram o método Sedona falam dos grandes benefícios da conjunção de ambos. Eu recomendo que você gaste alguns minutos por dia explorando esse processo. Sente-se, relaxe e concentre-se dentro. Você pode acompanhar esse processo com os olhos abertos ou fechados, embora pareça que a maioria das pessoas com quem trabalhei ache mais fácil visualizar com os olhos fechados. Portanto, se você estiver fazendo este exercício sozinho, leia cada uma das instruções e feche os olhos para colocá-las em prática. Quando você achar que terminou completamente o que lhe foi pedido, abra os olhos e leia a próxima pergunta ou instrução. Em seguida, feche-os novamente enquanto você responde ou executa. Lembre-se também de levar o tempo necessário para ir no seu próprio ritmo. Não há razão para correr. Depois de passar por todo o processo várias vezes, não há dúvida de que você poderá fazê-lo sozinho e de memória, sem precisar ler as instruções. Outra possibilidade é que você tenha um parceiro que lerá as instruções, passo a passo. Comece pensando em um determinado objetivo, talvez aquele que você acabou de formular por escrito. Então, usando sua imaginação, monte uma imagem de como as coisas serão quando você atingir esse objetivo. Se você é uma pessoa visualmente orientada, é provável que veja uma imagem real. Mas se você é uma pessoa que sente sinestésica, em vez de uma imagem você pode ter uma sensação física. E se você for pelo ouvido, poderá ouvir uma narrativa sobre essa situação em sua mente. Use qualquer combinação dos sentidos que seja confortável para você. Algumas pessoas insistem em visualizar, porque acham que a imagem tem que ser visual. Por favor, esqueça. Portanto, permita-se agora criar a imagem mais clara possível de como as coisas serão quando você tiver alcançado o que se propôs a fazer. Entre nele da melhor maneira que puder. Satisfaça seus sentimentos, se puder. Como parece? Que se sente? O que ouves? Observe suas percepções em cada um dos níveis do seu ser. Em seguida, veja se há um sentimento dentro de você que diz: não, eu não posso ter isso, ou, isso não é real, ou, isso é apenas fantasia. Identifique quaisquer sentimentos que se oponham à sua imagem ideal se tornando realidade. Você poderia aceitar esse sentimento oposto. Pergunte a si mesmo: isso vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança? Seja qual for o desejo, você poderia deixá-lo ir.